Oi, sou a Carol e, lógico, né? Quando a gente amadurece, a gente acaba descobrindo várias coisas que alguém poderia ter avisado a gente antes, né? Mas ninguém avisou e a gente teve que aprender na marra. Então eu vim aqui falar algumas coisas que eu gostaria que tivesse me dito antes. Eu acho que o mais interessante foi quando eu parei para fazer essa lista e muitas coisas ali, eu fiz muita lista, eu tive que cortar algumas coisas, mas muitas coisas ali, nossa, minha vida seria muito mais fácil se tivesse me contado antes, mas enfim. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado é que eu não precisava casar e ter filhos para ser feliz. Porque a gente cresce naquela pressão de que você tem que casar, você tem que arrumar um namorado, você não pode ser feliz sozinha, você tem que ter filhos, você tem que construir uma família. Ainda mais que eu que vim de uma família evangélica, né? E minha irmã casou muito nova, minha mãe casou muito nova, minha avó casou muito nova. Então você vem de uma família ali de várias gerações de pessoas que tiveram um relacionamento, né, como uma questão ali, e casar, ter filhos, construir uma família. Então eu vim disso desde muito nova, né? Na igreja também, tudo, o tempo todo falando de que eu tinha que arrumar alguém e tal. Então eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo, pegar na minha mão e falar assim: você não precisa não, você não precisa, você pode ser muito feliz sem você casar, sem você ter filhos, vivendo a sua vida. Eu acho que isso evitaria muita coisa. Evitaria eu ter, às vezes, me relacionado com pessoas, ou eu ter esperado muito de alguém, né? Às vezes a gente se relaciona com alguém e fica esperando muito dessa pessoa, né? Que essa pessoa melhore, que essa pessoa vai te fazer feliz, e não é assim que acontece. A minha mãe, ela foi mais tranquila com relação a isso. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, teve a vida dela. Então, assim, eu vendo a minha mãe, eu tinha muito isso desde muito nova, que eu queria trabalhar e ter minha vida, ter minhas coisas, né? Não depender de homem. Mas essa questão de a idealização de ter uma família, se alguém tivesse conversado comigo isso quando eu fosse bem mais nova, eu acho que seria um pouco diferente. Eu não teria vivido tanto relacionamento abusivo, né? Mas hoje eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu não tenho vontade de casar, eu não tenho vontade de ter filhos, e não tô dizendo que eu nunca vou fazer isso, mas se um dia aparecer alguém legal, ok, mas se não aparecer, também tá ok, eu tô bem, eu tô feliz, tô vivendo uma vida legal. E, né, por alguns anos ali, nos meus 20 e poucos anos, agora tem mais de 30, mas meus 20 e poucos anos ali, eu idealizava muito isso, tipo, um dia eu vou casar, um dia isso, aquilo. E não é bem assim. Então eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu gostaria muito que alguém tivesse me incentivado a estudar sobre educação financeira quando eu era muito nova. Porque desde lá de trás eu já teria uma consciência muito grande sobre isso. Eu passei muitos anos da minha vida sem consciência disso, até por não vim de uma família que tem condições financeiras. Acho que quando você já tem uma família ali que tem uma condição boa, a pessoa já sabe administrar ali, né? Mas quando você não vem de uma família rica, uma família ali que tem uma condição legal, você passa muitos perrengues, né? E você acaba normalizando esses perrengues, né? Eu acabei normalizando isso na minha cabeça. Então, ver minha mãe, ver as pessoas ao redor passando por problemas e dinheiro, e é isso, precisa de dinheiro para isso e tal. Então, a gente acaba absorvendo aquilo como algo normal, né? Você ficar atrás de dinheiro, ter que necessitar de dinheiro o tempo todo, é algo normal. E não é normal você se programar, investir e ir com calma e ter ali uma reserva e ter uma educação financeira do que você faz, do que você não faz. E eu não tive isso. E isso me fez muita falta agora, depois de adulta, né? Que eu tô de uns anos pra cá vendo isso com mais firmeza, por causa dos problemas financeiros que eu passei. Se alguém tivesse lá atrás me incentivado e conversado comigo, eu seria uma outra pessoa hoje. Mas também eu fico pensando, será que eu seria essa pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado todos os problemas que eu passei? Eu não queria ter passado problema não, né? Porque eu passei perrengues. Mas eu acho que teria sido mais leve, essa caminhada até aqui teria sido mais leve. Então, acho que essa questão de dinheiro é uma questão que eu gostaria de que alguém tivesse conversado comigo lá atrás,
faria muita diferença na minha vida. Eu gostaria também que alguém tivesse conversado comigo sobre eu não bater tanto pé no que eu queria e abrisse um pouco a minha mente sobre outras opções. Na minha vida, né, eu me formei bailarina e eu tive que abandonar a minha carreira de bailarina por causa de um problema de saúde. E eu tive que me ver ali e ter que achar outro trabalho e ter que abrir minha mente depois de adulta. O que foi muito difícil, porque na minha cabeça, desde muito nova, eu só ia ser bailarina na minha vida. Eu não tinha outra opção. Né? Durante muitos anos eu vivi lutando porque minha vida não tinha outra opção a não ser bailarina. Então, depois de adulto eu descobri que não, que a gente tem sim outras opções, que tem como a gente, depois de adulta, rever e mudar de profissão e fazer outra coisa. Então eu gostaria que alguém lá atrás tivesse conversado comigo e falado, não precisa ser tão... luta pelo que você quer, seja quem você quer, mas não seja tão mente fechada. Você pode pensar em outros planos, pensa em outras coisas que você gosta, algo que você queira fazer. Eu cheguei a prestar vestibular para algumas faculdades, para alguns cursos e passei, só que eu não era o que eu queria era ser bailarina. E eu não me arrependo disso, porque eu fui para fora, estudei, vivi muita coisa, conquistei muita coisa. Mas eu queria ter a mente na época um pouco mais aberta, desde aquela época, que eu acho que eu não ia sofrer tanto como eu sofri quando eu descobri que eu tinha uma doença e que eu não podia mais dançar. E eu sofri muito por isso. Eu acho que essa transição de ter que parar de dançar e ter que redescobrir a minha vida ia ter sido um pouco mais leve se eu tivesse a mente aberta lá atrás, sabe? Eu gostaria que fosse um pouco diferente isso. Eu gostaria que alguém conversasse comigo sobre não depositar tanto a minha felicidade em algo ou nas pessoas. Ao longo da vida a gente acaba se decepcionando muito com muitas pessoas. E eu me decepcionei e passei por muitos perrengues, né? Por depositar muita esperança nas pessoas, nas coisas que eu tô fazendo. Então, eu acho que evitaria muita decepção alguém ter conversado comigo isso antes. Não depositar nenhuma felicidade ou nada em ninguém e nem em coisas, mas sim em mim mesma. Depois de adulta, eu pude redescobrir a minha vida e mudar, né, e aprender a lidar com isso. Mas se a gente, se tivesse alguém para pegar nossa mão e contar e conversar e explicar um pouco sobre a vida, quando a gente é novinha, acho que a gente evitaria muita coisa. Eu evitaria ter me decepcionado muito com muita gente se eu tivesse essa informação antes. Ou talvez não também, porque às vezes adolescente entra aqui e sai aqui e você ainda acha uma pessoa de maluca. Talvez não também, mas um alerta, uma conversa seria legal. Se eu pudesse voltar no tempo, eu conversaria comigo mesmo no passado. Uma coisa que eu acho que é o primordial, que eu gostaria muito que alguém conversasse comigo sobre isso, quando eu era novinha, é a questão religiosa. Eu queria muito que alguém pegasse a minha mão e falasse, olha, Deus não vai deixar de te amar se você não quiser mais ir na igreja. Eu cresci num lar evangélico que tinha assim, uma mente bem fechada. A minha mãe e meu pai não muito, mas o resto da família sim, e eu vivia muito naquilo de que eu tinha que ir para a igreja todos os dias, de que eu tinha que participar. E se eu não fosse na igreja, Deus ia me castigar ou alguma coisa do tipo, né? E a gente cresce com isso, né? Com essa pressão psicológica de que qualquer coisa que você fizer, você pode decepcionar Deus. Deus vai parar de te amar, vai parar de te abençoar. E qualquer coisa que aconteça com você, vão culpar você não ter ido na igreja. Comigo era assim, me machuquei. Viu? Porque você não foi na igreja no final de semana. Porque você não tá indo na igreja, você não busca Deus. Porque você esqueceu de Deus. Entendeu? São essas frases que acabam te magoando e te colocando dentro de uma prisão mental muito grande. E eu vivi isso durante toda minha infância, adolescência, e eu sofri porque na época a igreja que minha família frequenta não vai muito com balé, não dança, é mais fechada. E por eu dançar, por eu querer viajar com balé, eu querer viver a minha vida, eu era muito julgada por isso, e isso me magoava muito, porque eu tinha muito medo de Deus parar de me amar. E foi difícil,
foi difícil me desvincular disso e entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu fui embora do Brasil, eu tinha medo das coisas começarem a dar errado pra mim porque eu não tava indo na igreja todo dia. Porque fizeram meio que uma lavagem cerebral, né? E eu sofri durante alguns anos, qualquer coisa que acontecia comigo. Depois eu tive um relacionamento que a família dele não era da igreja. Então, qualquer coisa, tipo, eles vão numa festa fantasia e vai todo mundo fantasiado. Eu tinha medo de colocar uma fantasia e decepcionar Deus. Sabe, eu tinha medo de fazer coisas por causa de toda a lavagem cerebral que eu cresci vivendo. E demorei ainda uns anos para entender que eu não vou deixar de ser filha de Deus, de ter ali minha relação com Ele por causa de nada, sabe? Porque eu não gostava de frequentar aquela igreja, ou porque eu não queria frequentar a mesma religião, ou porque, enfim, porque eu não queria viver aquele padrão. Eu demorei a desassociar, né? E hoje em dia eu tenho uma relação com Deus muito boa e eu não vou na igreja. E eu não me sinto confortável na igreja. Eu acho que toda essa pressão durante todos esses anos fez eu não me sentir à vontade num lugar que era para trazer paz. Eu vou, muito raro, mas eu vou com a minha família, mas eu me sinto muito mais confortável e muito mais acolhida sozinha em casa, conversando direto com Deus, sabe? E eu acho que demorei construir isso, eu demorei me desassociar daquilo tudo que eu vivi. E eu queria que alguém tivesse conversado com isso comigo lá atrás, sabe? Em ter tirado de mim toda aquela pressão e aquela prisão que eu vivi. Hoje em dia, minha família é super de boa com isso. Super me entendem, me perguntam, você tá afim de ir na igreja? Se você não tiver, tá tudo bem também. Hoje em dia, de vez em quando eu ainda escuto assim, você tá assim, por que você não vai na igreja? De vez em quando eu ainda soltam umas coisas assim pra mim que me deixa meio... Mas eu lido com isso muito bem e a minha família lida com isso muito bem também, hoje em dia. Então, acho que hoje em dia eu tenho uma relação com Deus muito saudável e com a minha família muito saudável em relação a isso. Mas eu passei por muitos anos vivendo uma prisão muito absurda. E eu queria muito que alguém sentasse comigo e conversasse isso comigo quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Eu não ia ter me sentido tão culpada em estar buscando meu sonho, indo atrás da minha carreira, com medo de Deus não me amar mais, sabe? Enfim, muitos anos de terapia para eu estar aqui hoje falando isso. Outra coisa que eu gostaria que alguém tivesse conversado comigo lá atrás eu aprender a ser sozinha. E eu aprendi a ser sozinha, né? Eu viajava com balé sozinha, fazia tudo sozinha. Mas aprender a ser sozinha na questão de relacionamento com pessoas, né? Não só na questão de trabalho, na questão de me dedicar nas coisas que eu gosto, que é o que eu sempre fui sozinha desde muito nova. Mas na questão de me relacionar com pessoas. Eu não preciso me relacionar com ninguém pra ser feliz, né? E eu descobri isso já tem muitos anos. Eu descobri isso dentro de uma relação, inclusive. Eu vivia um relacionamento abusivo e eu tinha certeza que eu não precisava daquilo para ser feliz. Eu vivia presa por várias questões, né? Como eu falei em outros vídeos, questão financeira, questão de trabalho. E eu tinha certeza que eu não precisava de nada daquilo para ser feliz. Eu precisava ficar sozinha. E depois que eu fiquei sozinha, eu descobri que é uma maravilha você ser sozinha, gente. Você ser solteira, sem conversante, sem ficante, sem namorado, sem ninguém, é a melhor coisa que tem. Não tem ninguém pra encher seu saco, você pode fazer o que você quiser. E hoje eu vivo, acho que o melhor momento da minha vida sem ninguém. E a gente demora a entender isso. Então eu gostaria que alguém tivesse conversado isso comigo lá atrás, de que eu não precisava me relacionar, não precisava, eu poderia ser sozinha e tava tudo bem. E hoje eu sou sozinha, eu e a Chloe, e eu sou muito feliz. Então eu gostaria que alguém tivesse conversado isso comigo. Acho que faria muita diferença na minha vida. E agora o último ponto que eu gostaria de falar com vocês é que eu acho que
minha vida seria muito diferente se eu tivesse alguém para ter conversado comigo sobre não ter vergonha de botar planos pra frente. Por exemplo, há 15 anos eu criei um canal no YouTube e eu tinha muita vontade de postar sobre a minha rotina de bailarina e tal, e eu tenho certeza que seria bem legal porque eu viajava muito, eu ia pra fora do Brasil, ia pra vários países, enfim. Eu acho que seria um conteúdo muito interessante, ainda mais pra época. E eu não fiz isso por vergonha do que os outros iam pensar. E eu deixei de fazer algumas coisas da minha vida por vergonha do que os outros iam pensar, né? De virar influencer, enfim. Eu cheguei a ser influencer por um tempo, mas não era uma coisa que eu me sentia muito confortável fazendo, justamente por isso, o medo que as pessoas iam pensar. Esse canal aqui é muito sobrevivente, porque eu demorei muito para criar esse canal, com medo do que as pessoas iam pensar. E me atrasou muito. Então acho que se alguém tivesse conversado isso comigo lá atrás, eu teria largado de mão e feito o que eu queria fazer. Eu fui atrás dos meus sonhos, do balé, das coisas, sem olhar para trás. Mas ninguém me via dançando, né? Eu só ficava sabendo. Ah, a Carol dançou em não sei aonde. Mas ninguém me via. E eu acho que essa questão de alguém poder ver, e exatamente por isso que eu fiz. Não tem ninguém aqui no YouTube, ninguém é da minha família, ninguém é parente próximo, eu não divulgo um Instagram nem nada do tipo, porque eu não faço conteúdo para as pessoas que me conhecem, eu faço conteúdo para quem não me conhece. Então, aí mudou. A partir do momento que eu virei essa chavinha de que o que eu quero fazer na internet não é para quem eu conheço. As coisas mudaram. Então acho que se eu tivesse conversado com alguém lá atrás, muita coisa teria mudado. Acho que eu teria feito um canal no YouTube lá atrás e poderia ter dado muito certo ou não também. Mas eu acho que essa questão de me prender muito com medo do que as outras pessoas iam pensar ia ter mudado muito. Ou não também, né? Como eu disse, adolescente não raciocina muito e às vezes a gente fala uma coisa dentro aqui e sai aqui. Mas essas são algumas coisas que eu gostaria de alguém ter conversado comigo lá atrás. Mas tudo bem, eu acho que se eu tô aqui hoje conversando isso com vocês, eu não teria esse conteúdo aqui hoje. E também eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito grata a tudo que eu vivi. E eu acho que as coisas foram do jeito que deveriam ser. Mas eu tô passando esse vídeo aqui pra vocês porque talvez você não saiba ainda dessas coisas e pode fazer diferença na sua vida, tá bom? Então deixa um comentário se você gostou, um like, se inscreve no canal, um beijo e tchau!